E aí, gato? Bom dia, pessoal. Só aguardando o Vini entrar, tá bom? Bom dia, Raquel, tudo bem? Fala, Léo. Quê? E aí, Vini? Manda solicitação, por favor, pra eu te incluir aqui. Foi. Opa! Oi, E bom aí, Rafa, dia. tudo bem? Bom Tudo dia, bem, e você? tudo ótimo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? E aí, E aí, Vini? Como tá é a um sua bom. estadia no Rio de Janeiro? Cara, eu poderia dizer que tá estressante, mas não tá não. Então É, vamos lá, Vini, obrigada aí por ter aceitado o Nada, eu convite que de agradeço o explicar pra convite. gente. É Acho que um vai, prazer pra mim. obrigada. Acho que vai esclarecer bastante as dúvidas da galera, né? Nós temos um público tanto de área da saúde quanto dos leigos. Então, sem Uhum, dúvidas, perfeito. você é uma das melhores pessoas para falar disso. Obrigado. Que você consegue juntar, pelo que eu vejo do seu trabalho, você consegue juntar algo muito difícil e transformar em algo simples. Acho que vai ajudar bastante a gente. Espero que eu consiga fazer isso hoje, que realmente estresse é estressante fazer isso, mas a gente lida Muito com esse técnico, né? estressezinho. Eu vejo É, muita explicação técnica, então fica meio confuso, eu acho, acredito sim. que fique para as pessoas lerem. Então vamos lá, Vini. Explica pra gente primeiro por que que você acha que é um assunto, cara, que vale 1 hora de live. Bom, essa é mole. É, Não sei se tem alguém que é fã de Grey's Anatomy, né? Eu. Perfeito então. O Derek Shepherd, quando ele dizia assim, hoje é um bom dia para salvar vidas, né? Todo dia é um bom dia para falar de estresse, porque é a coisa que é mais constante na vida de todo mundo é estresse, né? Vamos falar a verdade. Dentro de contexto de pandemia, fora de pandemia, a coisa que todo mundo experimenta na vida é estresse. E Uhum, usar o estresse a seu favor, ele pode ser muito bom para você. Aprender a surfar a onda do estresse, né? E como fazer isso? Não exagerar essa onda e também é, é, eu acho que há muito benefício em entender e saber como utilizar o estresse a seu favor, principalmente uhum, agora, né? uhum. E como é que entrou isso aí, entrou na sua vida? Como é que você teve esse estalo de, cara, eu vou querer estudar isso? Porque você fez uma especialização, né? Então, eu tenho especialidades propriamente dita, medicina do estilo de vida ainda não é uma especialidade propriamente dita aqui no Brasil. E eu estou fazendo um mestrado em psicologia de saúde, né, que é como a psicologia lida para a saúde física, né, as relações mente e corpo, né, como uma coisa se conecta com a outra. E isso surgiu para mim, eu vou te falar que essa foi a pergunta mais estressante de resumir, porque é um pouco complicado, mas assim, o meu gatilho para começar a ver que isso era um caminho foi quando eu estava no meu segundo período de faculdade. Eu estava no congresso, e sempre fui um pouco averso à caixinha, sabe? Eu nunca gostei muito da caixinha, não. É, e quando eu vi a frase do Deepak Chopra, não sei se você já leu algum livro dele, ele é um cara, assim, desde o início da medicina integrativa, né, que sempre falou muito da união mente-corpo. E eu ouvi uma frase que ele diz assim: conscientize-se de que ao abrir seu coração, você impedirá que um cardiologista o faça por você. E nessa hora, Legal. estalou, comecei a chorar no meio do congresso. Meu pai olhando pra mim assim: caraca, o que tá acontecendo com meu filho? Ele tá maluco. Não, ele achou bonito. Eu tive uma realização. E a partir de então falava que eu ia ser cardiopsiquiatra, né? Que eu ia unir a mente ao coração. E eu descobri que o cardiologista não sabe nada do coração, o psiquiatra não sabe nada da mente. E aí descobri que o meu caminho estava mais um pouco dentro da medicina estilo de vida, da medicina integrativa.
e da psicologia de saúde. E o que eu quero dizer com isso? As especialidades médicas hoje elas são muito voltadas para a doença. E eu sempre quis ser um cara que previne a doença ou promove a saúde. Então, em vez de ficar focando um foco muito forte na saúde mental, na doença mental, incentivar como transformar a doença mental, né? O estresse de forma positiva, e esse é só um dos exemplos. Então, A medicina do estilo de vida, basicamente, ela cuida, então, ela te previne, né? Ela só não espera você sim, ficar doente para tratar a sua doença. É isso, basicamente. é. Ela também pode ser utilizada muito. Na verdade, ela surgiu para reversão, né? Remissão de doença crônica. Nem falar reversão, que reversão é errado. Ela surgiu como um programa intensivo para remissão de doença crônica, mas a grande utilidade mesmo é a prevenção, né? Vamos falar a Uhum. verdade. Perfeito, perfeito. Vamos lá, Vini. Eu tenho uma pergunta aí para a gente começar a entrar bem nesse estresse. A gente usa muito uma frase de que, por exemplo, a Edma que tem que mandar. A Edma é muito estressada, tá? E isso acaba gerando um preconceito do que é estresse. A gente acaba linkando a palavra estresse com raiva, com Uhum. nervosismo, sei lá, com uma pessoa inconstante, não sei, uma pessoa explosiva. Isso faz sentido? Realmente estresse é isso? A gente pode tomar isso como verdade, esse exemplo? Eu acho que taxar alguém de alguma coisa nunca é verdade, né? Para começar. A gente sempre tem muitos Voltou, traços. voltou, Voltou? voltou, voltou. É, Então, tem duas formas de fazer essa pergunta. Uma é sobre a questão da taxação, né? Taxar alguém como alguma coisa, da perspectiva de quem eu estou treinando como instrutor de mindfulness, como eu te falei, e a gente vê muito as questões como um momento presente, sem julgamento, né? A gente Uhum, experiencia momentos de estresse. A gente não é estressado. E o estresse não necessariamente, como eu já vinha dizendo, ele é uma coisa ruim, né? E associar só ao nervosismo, associar só é, é, à hostilidade, o estresse, ele pode ser utilizado de forma positiva. Pelo seguinte, eu acho que a definição de estresse ela é perfeita para a gente falar sobre, responder essa pergunta. A melhor definição, a que eu mais gosto, é feita por um pesquisador chamado McEwen. Eu vou até lê-la aqui para vocês, porque eu acho que eu parafrasear não remete tanto, né? Ele diz que estresse é uma real ou interpretada ameaça à integridade fisiológica ou psicológica de um indivíduo, que resulta em uma resposta fisiológica e ou comportamental. Então, deixa eu recapitular. Primeira coisa que eu acho importante aí é uma ameaça à integridade psicológica ou fisiológica, e essa ameaça ela pode ser real ou interpretada. uhum, Então, a percepção do estresse, né, da ameaça, ela é tão importante quanto a ameaça ser real mesmo. E o estresse é uma resposta a essa percepção de ameaça. E é uma resposta fisiológica e ou comportamental. Ou seja, uhum, ele, na verdade, ele é uma resposta que seu corpo tem para tentar voltar à normalidade e combater uma ameaça, né? Então, uhum. teoricamente, isso não deveria ser ruim, isso deveria ser para te proteger. Se você conseguisse meio que medir, né? Equilibrar, no caso. É. Entendi. E isso é algo natural, Vini? Então, é, tudo que é, assim, tudo que existe hoje na nossa biologia, ela tem que ser natural, porque se não fosse, não faria sentido a seleção natural realmente ter colocado aquilo como positivo para nós. O problema é que o nosso estilo de vida hoje, ele não é natural. Uhum, Então, o estresse, ele pode, o mecanismo que é natural do corpo, que é protetor, ele pode acabar se tornando danoso. entendi. Mas ele é uma busca ao equilíbrio, né? A homeostase, a restaurar a homeostase. Ele é um mecanismo fisiológico na tentativa de restaurar o equilíbrio do corpo. Então, Uhum, deveria ser natural. uhum. Você disse aí que, pela definição de estresse, que ele é uma ameaça real qual foi a palavra que você usou? Interpretada. Interpretada. Então, existem tipos diferentes de estresse. Existem. Você pode falar um Existem. pouquinho pra gente? Então, a gente pode classificar o estresse de várias maneiras. Tanto quanto à origem do estressor, né? Mas eu acho que a classificação mais importante
que a gente pode usar é a classificação do estresse agudo e crônico. Não é a mais importante, mas ela é a mais útil, no sentido de fazer uma generalização sobre os efeitos de estresse. Porque, geralmente, vamos pegar num contexto de pessoas normais. Pessoas sem doenças, no caso, não pessoas normais. Pessoas podem ser doentes e não ser normais. Ou ser normais mesmo sendo doentes. Vamos pegar nesse contexto. O estresse crônico, Não, vamos mudar. O estresse agudo, ele geralmente, como eu falei, ele é uma resposta adaptativa, né? Por exemplo, você tem uma prova, você teve uma discussão com seu parceiro, com sua namorada, não sei o quê, ou você tem que correr para pegar o ônibus. Isso são efeitos que, fora de contexto de doença crônica, eles não trazem malefícios. Ele é uma resposta adaptativa que te ajuda a focar, que te ajuda a mobilizar energia. A grande questão tirando uma intensidade muito alta, tá? E que a gente vai falar disso mais pra frente. Mas tirando isso, o estresse agudo, no geral, ele é uma resposta adaptativa. Então, na maioria das vezes, o prolongamento do estresse agudo, que é um outro modelo do estresse. O estresse agudo, existem 3 grandes modelos de estresse. A resposta de luta ou fuga, né? Que é o mais conhecido. O segundo modelo do estresse, que é a resposta geral, a adaptação, né? Ele é mais ou menos a luta ou fuga, só que ele vai além. Ele diz que o corpo, naturalmente, ele já tem uma resistência ao estresse, quando você tem o estresse, né? Uhum. E essa resistência, ela pode levar à exaustão se o estímulo durar muito tempo. Então, é exatamente essa questão da cronificação. A gente pode linkar nesse estresse aí que você está falando com o exercício físico? É Pode isso que sim. acontece? Também, o estresse ou mental ou o estresse físico também. E você pode falar com muito mais propriedade do que eu, que o estresse físico crônico é mais danoso do que benéfico, né? Ô, Vini, e tem uma certa. Tipo, eu tô linkando muito com dor, né? A ciência da dor é mais ou menos essa definição aí. Ainda mais Isso é quando você falou perfeito. algo potencial acontecendo, que não necessariamente precisa ter dano tecidual. Na dor, para você botar ela aguda e crônica, você tem um tempo. Menos de 3 meses ela é aguda, quando passa desses 3 meses ela é crônica, algumas literaturas. O estresse tem isso? Eu consigo mensurar isso? Como é que eu sei que meu estresse está crônico? Essa Existe é uma isso? excelente pergunta. A literatura ela tenta mensurar isso, mas não muito de forma com tempo. Eles não utilizaram muita definição do tempo. Para determinar o estresse como agudo ou crônico, eles pegaram esses tipos de estresse, né? Por exemplo, estresse no trabalho geralmente é um estresse crônico, estresse conjugal é um estresse crônico. Na verdade, são momentos pontuais de estresse versus um tipo de estresse que a gente sabe que é crônico na vida das pessoas. E não muito o tempo. A definição do tempo ela é muito pífia aí, né, na questão do estresse. Então, eles fazem essa mensuração geralmente por formulário, questionário, essas coisas? É, Autorrelato? não, tem várias formas. Tem de estresse, por exemplo, estresse no trabalho, ele é dividido em algumas maneiras, e aí você faz um algoritmo para calcular estresse no trabalho, mas os principais 2 determinantes de estresse no trabalho, por exemplo, é estresse, o trabalho ter altas ou baixas demandas, e você, indivíduo, ter autocontrole ou baixo controle sobre essas demandas. Então você faz uma combinação aí, né? E bota que o mais estresse é você ter alta demanda e baixo controle, ou baixo controle, às vezes baixo controle mesmo com baixa demanda pode te gerar estresse. Então são várias formas assim de cada estressor desse ele tem um questionário para você avaliar, e dentro disso tem diversas possibilidades. E algum marcador fisiológico? Tipo, eu vou me consultar com você, você me pede um exame de sangue, você consegue visualizar Uhum. isso? Quais são eles? Então, esse é um ponto muito interessante que a pesquisa vem trazendo agora, porque o marcador fisiológico de estresse agudo já é fácil, né? Eles fazem muita pesquisa evocando estresse, né? O que é muito interessante. Você chama o indivíduo para uma salinha
E aí, um dos testes é você simular uma entrevista de emprego. Você não conta pra pessoa, você simula uma entrevista de emprego. Alguém aí já tá estressado? Comenta aí, galera. Já pensou nisso? Imagina. E aí você mede pressão arterial. Você mede muitas coisas, na verdade. Você pode medir até coagulação de plaquetas, né? Se você quiser avaliar perspectiva de risco de infarto, isso é muito legal. E é, pressão arterial, frequência cardíaca, você pode medir também capilar, né? A perfusão capilar, porque o estresse faz uma vasoconstrição nas suas artérias. Mas o mais interessante é a medida crônica. Tem um marcador aí que está se demonstrando como um marcador interessante para estresse crônico, que a gente ainda não usa na clínica, mas que é o cortisol no cabelo. É mesmo? Porque o cortisol. Eu tô querendo ver se dá para começar a utilizar em paciente. Porque o cortisol salivar, né, e o cortisol do sangue, ele é muito bom para você ver a curva de estresse dentro de um dia, né? Então você dá o paciente colher de manhã, de tarde, de noite, ou vários pontos durante o dia, e você vê como é que tá a curva de estresse, né? Mas isso não te dá uma questão crônica. Só que no cabelo, o cortisol, ele se acumula. Então você, para ver a diferença, é mais ou menos 2 meses, né? Você ter diferença entre os para você, por exemplo, fazer uma pesquisa para ver se isso afeta o estresse crônico. Você pode ter que medir pelo menos de 2 em 2 meses, senão ele não muda. Então ele vai se acumulando, né? Quanto mais estresse, 2 meses depois você vai ter muito mais cortisol no teu cabelo. Seria exame É uma tipo perspectiva. toxicológico, né? É, a perspectiva é de que isso chegue aí para a clínica, né? Seria muito interessante. Ah, entendi. Voltando lá dos tipos, Vini. Obrigada aí. Acabei Nada. me prolongando, né? Vamos que É um vamos. assunto bem bom. A gente estava falando sobre tipos diferentes de estresse, né? E Tá falando existe. de agudo e crônico. Isso. É, E a gente, é, eu não sei se você terminou, mas eu queria muito saber se existe algum tipo que a gente está preparado para lidar. Então, dentro da questão do agudo e crônico, eu queria só ressaltar mais uma coisa, que é Claro. o seguinte, só para galera entender a importância do estresse agudo, né? Existe um estudo que mostra a questão do estresse agudo com a sua imunidade. Como exatamente a gente está preparado, né? O estresse agudo, já indo para a sua pergunta, o estresse agudo ele foi feito para nos ajudar. Fizeram um estudo com relação ao estresse e a resposta à vacinação. E aí faziam isso, como eu te falei, né? Provocavam estresse num grupo de pessoas antes de injetar a vacina. Não me lembro qual era a vacina. E outro grupo não faziam. E viam que 2 meses depois, a pessoa que sofreu o estresse pré-vacinação, ela tinha níveis de anticorpos significativamente maiores do que a pessoa que não foi estressada. Então, o estresse agudo, cara, ele é feito para nos ajudar. Uhum. Salve você que já tem alto risco, por exemplo, de diabetes, pré-diabetes, ou salve você que já tem uma doença cardíaca. Aí o estresse agudo, ele pode fisiopatologicamente ser gatilho para um evento adverso, né? Uhum. Mas na maioria dos casos ele é. Nós somos preparados para lidar com ele, ele é feito para nos ajudar. É algo natural, né? Você já tinha dito, mas eu acho que dava Quem para não trabalha complementar. bem sobre estresse, né? Vamos falar a verdade também, né? Quando a gente tá muito frouxo, a gente acaba procrastinando, né? E o estresse ajuda demais a focar, cara. O E é uma estresse ajuda maneira de muito a adquirir focar. a tal da resiliência, né? Sem dúvida. O grande tchan acho que tá aí. Como desenvolver resiliência para saber usar o estresse a seu favor. Perfeito. Perfeito. O Renato fez uma pergunta aqui, Vini. Ele perguntou se já existe algum laboratório, algum lugar que a gente consegue medir o cortisol no cabelo. Você disse que tem alguns Então, estudos aí? No Brasil, Renatão, se eu possível. realmente não sei porque eu não tô praticando. Quer dizer, eu comecei a praticar semana passada, na verdade, medicina estilo de vida online, né, para quarentena. Mas ainda não estou fazendo exames, né? É uma boa pergunta, eu vou pesquisar, mas realmente sobre o Brasil eu não sei porque eu estava morando fora. Mas se eu Uhum. descobrir, eu aviso. Tá, obrigada. Beleza. Vini, a gente estava falando de estresse do trabalho e uma das nossas perguntas é isso. A gente acabou dando uma palhinha antes aí. Você falou Uhum. sobre os marcadores, né? Como é que a gente. Marcadores não, como é que a gente mede Sobre os questionários e questionários, sobre etc. questionários. E você falou que
alguns questionários, um questionário é usado para um certo tipo de necessidade, o outro é usado para outra. Existem tipos diferentes de estresse com relação ao trabalho? Como é que eu vou Então, saber quando eu uso um questionário e outro, por exemplo? para estresse no trabalho que você está dizendo, Isso, isso. é muito interessante, porque aparentemente, cada estresse no trabalho, cada tipo de estressor no trabalho, ele também tem consequências maiores ou menores, parece demonstrar consequências maiores ou menores para a questão de doença crônica. Por exemplo, meu orientador, ele é um dos maiores pesquisadores de estresse e doença cardíaca no mundo. E ele fez uma revisão que ele publicou na Nature recentemente, em 2018, Qual o que nome ele dele? correlaciona Andrew Steptoe. Ele é psicólogo, professor professor mesmo lá, professor tem um título diferente, né? Professor, já é um outro nível. E ele é coordenador de um dos estudos mais longos britânicos, chamado ELSA, né? O estudo longitudinal que avalia envelhecimento, relacionamentos, estresse, etc. Realmente é um cara que eu sou afortunado de ter conseguido. Eu pentelhei ele, tá? Não desisti não, fiquei batendo na porta dele lá. Assim, ele, não vou te aceitar como aluno não, mas eu fiquei lá falando, ei, já tá pronto para me aceitar, até que ele aceitou. Aí rolou. Mas beleza. Então, ele fez esse estudo, por exemplo, sobre tipos de estressores dentro do trabalho, né? Existe um outro tipo de estressor que a gente não falou também, que é o desequilíbrio entre trabalho e recompensa, né? Por exemplo, você trabalhar muito, mas você... Não só financeiro, mas também a recompensa emocional, a recompensa... até, por exemplo, se dar um chocolate, né? Como recompensa de um dia bom de trabalho. Ou também do seu Esse... gestor, né? De enxergar que essa é uma necessidade realmente do ser humano. Que tem Sim, coisas sim. muito além de só o fique motivado para trabalhar melhor. Exatamente, não é simples, não é a coisa só simples pegar a sua motivação e etc, né? Então, esses estressores, por exemplo, você pensa, correlaciona com doença, como risco de desenvolvimento de doença cardíaca, né? A pessoa não tem nada, quase nenhum desses estressores foi relevante como preditor da desenvolvimento da doença cardíaca. O único que se demonstrou fator de risco são estresses extremos na infância. Então, estresse no trabalho, por si só, não é um preditor de desenvolvimento de doença cardíaca. O que é triste para mim, que eu queria ficar falando que é. Mas tudo bem. Eu tenho que falar a verdade que não é. Cara, muito boa essa sua frase, sabia? Porque realmente hoje em dia a gente vê na ciência que é um viés tão grande que o cara É, vai atrás disso e vai embora. Ele não tem quer esse comprovar raciocínio. isso, né? Não dá. Não. Eu queria falar com Legal. honestidade que, infelizmente, não é. Mas eu quero conscientizar de que se você já tem cardiologista, se você quiser abrir teu coração, aí vale a pena. Por quê? Porque, por exemplo, estresse no trabalho é, é um fator de risco para prognóstico de doença cardíaca, ou seja, quem tem, isso pode favorecer que você tenha um mau prognóstico da doença, né, uma evolução pior na doença, e aí o estresse no trabalho aí entra mais daquele jeito que eu te falei, principalmente aquele grupo que tem altas demandas e baixo controle. Esse é aparentemente é o pior estressor no trabalho. Mas outros estressores, como trabalhar muitas horas, né, ter jornada de trabalho muito longa, desequilíbrio entre recompensa e trabalho, esses são os principais assim, estressores que a gente vê durante o trabalho. Mas o principal é esse que eu te falei. Você disse aí de na infância que já está comprovado. Dá um exemplo prático aí, Vini. O que seria um agente estressor na infância? O que seria o Então, estresse? esse é muito interessante. São os Adverse Childhood Events, né? São realmente traumas na infância, assim, aquele criança que foi abusada, que foi abusada até fisicamente ou mentalmente, né? Negligência. Esses tipos de estressores, eles são preditores independentes da doença cardíaca. Ou seja, se você me conta que uma criança, principalmente os pediatras, né? Se eles veem que tem uma criança que está sofrendo isso, vale a pena ficar de olho, porque lá no futuro ela pode não ter nada, pode não ter nenhum comportamento, não ter hipertensão, não fumar, etc. Mas isso, por si só, já é um fator de risco de preditor de doença cardíaca. Legal, obrigada. O Bruno, eu só não sei qual estudo que você está falando. O Bruno perguntou se ele pode ter acesso a esse estudo. Fala aí, Bruno, Claro, qual é o estudo?
Qual Todo estudo mundo que ele que já falou claro que então, qualquer estudo que você queira, ele vai te mandar, já viu, né? manda pra Só, mim. só sinaliza aí, Bruno, qual estudo que você está falando, porque ele já falou de alguns aqui. Vê se é esse aqui que você quer, do meu É orientador. esse? Vamos ver. Estresse no trabalho, deve ser. Então, não, tem uns específicos de estresse no trabalho, mas ele cita tudo aqui. Eu acho que esse aqui é o mais interessante, ó, essa tabela que Ah, eu tava beleza. mostrando, que eu tava falando pra vocês. Um outro Tá. estressor muito interessante, Rafa, só queria comentar aqui, ó. Uhum. Receber o diagnóstico de câncer e assistir jogo da Copa do Mundo. Cara, Como gatilho para gatilho. O que que isso significa? Não é causa nem consequência. É pessoa que tem alto risco ou doença cardiovascular. Aquilo seu. Como o exercício físico pode ser um gatilho para infarto, o estresse mental também como gatilho, né? O diagnóstico de câncer é o que tem mais, assim, 5,6 vezes maior, né? Então, prestar atenção na hora dessa diagnóstico. Mas esse é menos prático. Eu acho que esse é mais para o uhum, médico que vai na diagnóstico. Mas assistir a Copa do uhum. Mundo é que é o mais interessante. Apesar dessa literatura ser um pouco inconsistente, parece que os alemães sofrem mais do que os brasileiros no estudo dos brasileiros, né? Os brasileiros são mais felizes, eu acho, não? Eu, Os não, resultados. eu vou te falar, também eu queria falar isso, mas é só uma provocação. Esses estudos são muito pouco comparáveis, essa literatura é muito pouco inconsistente. Teve gente até que. Teve um estudo francês, quando a França foi campeã, acho que da Eurocopa, que eles encontraram menor incidência de infarto. Aí os autores teorizaram que, porque ser campeão da Copa do Mundo protegeu. Então, assim, esses estudos são um pouco inconsistentes, não são comparáveis entre si. Eu Aham. adoraria dizer que o brasileiro é mais feliz e o Brasil ganha mais do que a Alemanha. Então a gente. é, mas não é isso. De qualquer forma, o estresse emocional da Copa do Mundo ele é um momento importante você prestar atenção aí naquelas pessoas que já são doentes. É Mas beleza, verdade. vou devagar, mas não, fala aí. Imagina, a próxima pergunta é sobre o nível de estresse. Faz diferença eu perceber os níveis ou é mais importante eu pensar na constância? O quanto estressante eu fico durante o dia? Se eu fico muito? Uhum. Ou se me dá uma pancada de estresse no dia, é muito alto? Tem alguma diferença? Algum é mais importante? Algum é mais perigoso que o outro? Então, do ponto de vista de desenvolvimento de doenças, né, comorbidade, sem dúvida o estresse crônico, na maioria das vezes a cronificação, né, níveis de estresse pequenos, mais constantes, são piores do que níveis muito altos. Uhum. Mas mais uma vez, para quem já tem doença, níveis muito altos podem ser prejudiciais. E para quem não tem doença, o terceiro modelo de estresse, né, daqueles dois que eu falei, luta ou fuga e adaptação, eles levam muito pouco em consideração o nível, né? Eles consideram que a resposta é a mesma, independente do estressor. E tem um terceiro modelo de estresse chamado teoria dos eventos da vida, que ele é muito discutível também, porque ele bota, por exemplo, eventos da vida como qual seria o maior estressor, esse é o evento mais estressante do mundo? A perda da sua relação conjugal, né? Morreu o seu ente querido, o seu parceiro, o seu marido. Esse é o estressor que ganha 100, né, no score. Então eles fazem um score mesmo de nível de estressores, né? E o segundo lugar ganha 73 pontos, eu tô até vendo aqui, é divórcio, né? E a gente às vezes não sabe, né? Que às vezes o divórcio ele é até Alívio. bem-vindo, né? Às vezes é um alívio. Então é muito discutível também a questão cultural, né? Às vezes a perda de um ente querido às vezes pode ser vista por pessoas que têm mais religiosidade, têm uma cultura mais. Eu nunca me esqueço daquele desenho, aquele Alf, o É Teimoso, né? Que quando o tio do Alf morreu, eles falaram que no planeta deles eles comemoravam a passagem. Então tem toda essa questão cultural. Mas Tem. voltando para a questão do nível, essa teoria ele leva em consideração o nível. E aí esses eventos grandes, né, de vida, né, a perda de uma pessoa, o desenvolvimento de uma doença, separação, tempo na cadeia, né, que eles fazem aqui, eles falam isso. E esses sim são estressores importantes porque é um momento muito pontual que pode gerar um estresse pós-traumático, etc. Esses são relevantes. Mas fora isso, estresse no dia a dia, assim, me estressei, tive uma DR terrível, tive um atraso no trabalho que eu tomei um esporro. Geralmente, esses níveis não são muito relevantes. A Legal. cronificação ela é pior.
Você disse que pessoas de alguns públicos de risco, né, principalmente quem tem uma doença coronariana, tem que ficar mais atento, diabético. Existe mais alguns públicos que estão no quadro de risco, uma população em Pelo específico? estresse agudo, você diz? É uma população, na verdade, que tem que tomar um cuidado maior. Como você citou, o diabético é uma população que tem que tomar um cuidado maior, porque os níveis, talvez o estresse para Sim, ele não seja como é para mim, por exemplo, que não tenho nenhuma doença. sim, sim. Existe mais alguém, tipo idoso, uma criança, sei lá? Então, na verdade, eu acho que o diabético ele tá ruim dos dois lados, no sentido de a de- o estresse parece o estresse crônico parece ter uma correlação maior na fisiopatologia e desenvolvimento do diabetes do que da doença cardíaca, por exemplo. Então, a pessoa saudável com estresse crônico, o risco de desenvolver diabetes, ele também é preditor independente. E a incidência de diabetes, diferente da doença cardíaca. E o câncer, ele também tem algumas evidências, mas eu confesso que eu não sou muito letrado dentro delas e eu acho elas um pouco, até onde eu sei, elas são um pouco inconsistentes, né? A incidência o estresse crônico e a incidência de câncer, né? Mas, fora isso, assim, são mais os estressores, esses Uhum, estressores pontuais para outras uhum, populações, né? uhum. Então não tem É. nada falando que o idoso tem que tomar mais cuidado do que um jovem Não, se o de idoso for 25 anos. saudável, obviamente que o idoso ele tem não é nem só para doença cardíaca, né? Eu tô falando agora de doença aterosclerótica. E a doença Sim. aterosclerótica, para quem não sabe, é placas de gordura no sangue, né? Ela ela ocorre durante a sua vida. Você, idoso, por mais saudável que você seja, você vai ter um nível de aterosclerose um pouquinho maior do que os jovens, e ela ocorre no corpo inteiro. Então, não é só a doença cardíaca, mas também é, risco de AVC e etc. E alguns desses estressores também estão correlacionados com AVC, né? Então, Uhum. a gente pode comentar por aí também. Tá. Ô, Vini, quais doenças que já estão relacionadas com o estresse? Então, a gente falou muito de doença física agora, né? Aham. Mas doença mental também tem uma correlação interessante com o estresse. E principalmente em vez de falar só das doenças, eu gostei da palavra que você usou, a questão da relação, né? Porque há três opções aí, três teorias, a questão das doenças, né? Não é causa, não é simplesmente causa e consequência. É muito difícil a gente comprovar causalidade na perspectiva de estresse, né? Porque você não pode randomizar pessoas e provocar estresse em uma e estresse em outra. Então, o que a gente sabe são as associações do estresse como predecessor à doença crônica, do estresse que surge, que vem depois da pessoa ter um diagnóstico de doença crônica. E a terceira teoria é a teoria do campo incomum, né? Que na verdade é uma terceira causa, que seria, por exemplo, a inflamação subclínica, né? Que está gerando o estresse e a doença crônica. Então, por exemplo, dentro dessa perspectiva, você pode correlacionar depressão, estresse e doença cardíaca. Tem uma literatura muito forte agora dizendo que depressão é, é uma doença inflamatória, né? O seu cérebro está inflamado. Caramba. E a doença coronariana, a doença cardíaca, a aterosclerótica principalmente, também. E dizem que por trás das duas existe a inflamação, é, é, e aí o estresse pode ser um mediador, entendeu? Porque a correlação entre estresse e depressão ela é uma correlação interessante, uma correlação forte. Então, Pô, dentro da legal, saúde hein? mental, é bem interessante. Eu acho essa Não, é teoria interessante que correlaciona também, começa a te embasar ainda mais a preocupação que você tem, por exemplo, com a alimentação. sem a menor dúvida, absolutamente. Nossa, bem legal. Como prevenção e como tratamento para diminuir esses níveis de inflamação subclínicos, né? Não, bem legal. E essas correlações das doenças, por exemplo, você está falando de estresse e a doença, elas, elas são. Não dá para a gente dizer que uma doença X e doença Y. O método científico ele sempre surpreende a gente, né? Então, assim, o cara que já tem a doença cardíaca, e se você avalia a diabetes, se você avalia o estresse como surgiu depois, ele tem um risco X. Mas aí você vê o cara que tem o estresse e aí a doença cardíaca,
ou a doença diabetes, etc., você não pode dizer que o nível dele é X, X3, etc. As correlações, elas geralmente surpreendem a gente. Uhum. Que bom, né? Tira a gente da zona de conforto, deixa a É, gente mais é. humilde É, e mais verdade, verdade. aberto. Ô, Sempre mais Vini, aberto. A Maíra fez uma pergunta interessante. Ela perguntou se existe mesmo uma relação entre o estresse e a memória. Você já leu alguma coisa sobre isso? Essa é uma pergunta bem legal. Confesso que eu nunca li sobre estudos clínicos, né, correlacionando, mas Uhum. esse meu orientador, ele também, nesse estudo, eles avaliam muito o cognitivo, né? Eles estão avaliando muito o risco de demência. E eles correlacionam, sim. Acho mais interessante o estresse por si só, não o estresse de trabalho, até onde eu sei, eu não sei a literatura sobre isso, mas eles correlacionam muito o estresse social com o risco de desenvolvimento de demência na idade adulta, né? E o que é o estresse social, por exemplo? O que ele compara é solidão e isolamento social. Isso sim são preditores de maior risco de demência no futuro, né? Uhum. E aí, voltando à questão da memória, né? Porque a doença que mais se correlaciona com a diminuição da memória é a questão da demência, né? Então, e nesse mesmo estudo, eles mostraram, por exemplo, fazendo um adendo aqui, que existe uma coisa no Reino Unido chamada prescrição social. Você pode prescrever para o seu paciente, por exemplo, ir a museus, ir no parque, fazer uma aula de canto que o sistema de saúde vai arranjar para você. E por que isso? Ele correlacionou nesse estudo, por exemplo, você ir uma vez, acho que é uma vez ao ano, ao museu, diminui teu risco de desenvolvimento de demência ao longo do tempo, né? Então, talvez pelo fator social, talvez pelo fator cognitivo, né? O como é importante o olhar para esse tipo de estressor, né? Do isolamento e etc. A gente vai falar um pouquinho depois quais são os nossos hábitos que devem ser ou mudados ou massificados, né, para a gente conseguir diminuir um pouquinho esses níveis. Ô Vini, em relação aos sintomas, como é que a gente pode detectar? Por exemplo, eu estou aqui na minha casa e eu acho que eu não estou estressada, que eu não estou no nível chegando a cronificar o meu nível de estresse. Existe algum sintoma detectável para a gente já ficar esperto? A variação dos sintomas, ela é muito individual, né? Cada um tem o estresse se manifestar de uma forma no seu corpo, né? Em geral, aqueles sintomas que a gente conhece, né? Dor de cabeça, tensões musculares no ombro, né? Você deve ver muito mais isso do que eu. É, dores, aquele, aquele aperto na barriga, né? As borboletas, um- uma alteração de flora intestinal e de hábitos intestinais. Esses são os sintomas no geral. Mas você falou de sintoma, eu queria puxar porque para uma observação que é o seguinte: quando a gente geralmente espera perceber o estresse quando ele já está lá no talo, né? E muito mais interessante do que isso são os sintomas iniciais do estresse, né? Que isso necessita de uma conexão maior com o seu corpo. Uhum. Que pode ser desenvolvida através da meditação e do mindfulness, que a gente vai falar Caraca. mais um pouquinho na frente. O Renato acabou de mandar uma mensagem assim: existe estudo mensurando redução do estresse com a prática de meditação? Ixi, então, é isso que eu fui fazer lá, né? Eu fui fazer lá para Oh, pentelhar a esse, gente não esse falou de cara. onde você é, Vini. Fala aí pra Ah, galera. tá. Então, eu tava, né? Agora eu não sei. Agora eu tô no Rio. Mas eu tava morando em Londres tinha um ano, fazendo um mestrado na University College London. Exatamente o que eu queria avaliar. Eu tô treinando como instrutor de mindfulness também. A meditação é uma das ferramentas fortes do mindfulness. E tem vários A estudos meditação correlacionando. de mindfulness não se remete à meditação? Me explica aí. Essa é uma discussão tenebrosa que na hora do Dalai Lama fazer aquele congresso anual com todas as linhas meditativas, ele faz um congresso, ele puxa uma parte só para o mindfulness. Porque a meditação é uma das ferramentas para você praticar o mindfulness. Mas mindfulness é um estado. Um estado que você pode praticar no seu dia a dia, lavando a louça, mindful, ou você pode praticar com exercício formal de meditação. Então, a meditação,
o mindfulness é a série, né? Você vai lá, hoje eu vou fazer a série de peito e tríceps. E aí as meditações são os exercícios, né, digamos Ah, assim. boa, boa. Eu Muito bom. acho que você. Vê se Não, vai. foi uma Essa ótima explicação, nunca metáfora ninguém me foi. explicou desse jeito. Você disse que. Você me falou uma vez, não foi pra mim, não. A Edma me disse que você disse uma frase que em relação ao não julgamento. Aham. Explica aí um pouquinho isso. Cara, eu achei Ah, muito tá. interessante, mas foi ela que chegou pra mim a frase. Eu acho que era mindful, não era isso? É o Um estado dos de. pilares da definição do mindfulness é o não julgamento. E honestamente eu acho ele um dos pilares mais interessantes, assim. Talvez para mim, na minha prática, ele tenha sido muito impactante. E eu vou dar a definição de mindfulness. Ela é atenção plena aonde? Em quê? No momento presente. Ou seja, qualquer coisa que esteja no momento presente. Inclusive seus pensamentos. Você pode. Aquela questão que a pessoa pensa muito e é o pior estereótipo. Eu acho que esse é o pior estereótipo para você. Eu não consigo meditar porque eu não consigo ficar com a mente vazia, né? Não consigo não ter pensamentos. Isso não existe, tá? A questão é, quando você está raciocinando, por exemplo, fazendo uma prova, você está com a atenção plena no momento presente. Você está prestando atenção no teu raciocínio. Intencionalmente, porque é a sua intenção responder aquela pergunta, né? Etc. E sem julgamentos. Você não está julgando, por exemplo, isso é muito difícil, isso é muito fácil. Não, você está só ali. Então você pode até nos seus pensamentos estar com a atenção plena, intencionalmente, sem julgamentos. E o que é os julgamentos, né? Foi a sua pergunta inicial. O julgamento é muito mais do que um juízo de valor. A gente sempre remete ao juízo de valor. A gente julga julgamentos para a questão do juízo de valor. Mas qualquer adivinhação, qualquer interpretação, ele é um julgamento. Por exemplo, eu estou meditando e aí eu ouvi o barulho de uma moto passando na rua. Imediatamente, o meu cérebro, minha mente gera um pensamento que é assim, olha, passou uma moto. Mas por que não pode ser de uma caixa de som? Né? O pessoal tá zoando aí falando que o panelaço não é panela, né? Que o panelaço são caixa de som que o pessoal tá botando que a Globo tá botando. Por exemplo, esse é um exemplo perfeito pra gente falar do julgamento. Realmente, pode ser um julgamento, né? Então, assim, qualquer adivinhação, interpretação de uma realidade, da realidade, né? Que você não viu a moto, você ouviu. Então, interpretações são julgamentos. Essa é a questão. Entendi. E isso é considerado algo ruim? Porque a gente tem dois pontos de vista, na minha opinião, óbvio. Uhum. Quando você julga, obviamente, julgar no sentido, não no sentido ruim, julgar no sentido de raciocínio, de eu Sim. começar com as minhas interpretações. Você também, acho que é uma forma de você alimentar, de você estimular o seu pensamento crítico. Que Sim. não é algo ruim, dependendo para onde você direciona e a forma com que você expõe isso. Uhum. Então, desculpa, pode falar. Eu acho que você já entendeu. Estamos falando de coisas diferentes, né? Como eu disse, o raciocínio e caminhar o raciocínio não necessariamente ele é um julgamento. O julgamento que a gente trata no mindfulness e que a gente trata como nocivo são... deixa eu ver se eu consigo explicar isso. É como se fossem áreas diferentes do seu cérebro que geram esses pensamentos. Não está no pensamento em si, mas como você caminha nisso. O julgamento que é automático, que vem da interpretação, que vem de uma rede neural de modo padrão, que a gente chama dentro do mindfulness, né? Que é quando você está deitado e a cabeça está lá, viajando nos pensamentos. Ele é uma questão automática, mas o raciocínio crítico que vem do lobo frontal, que você está raciocinando, caminhando, isso não é um julgamento propriamente dito, né? Entendi. É uma interpretação equivocada, é uma interpretação pensada, né? Legal, entendi. Mas assim, trazendo para a questão do julgamento que a gente vê como o que merece ser trabalhado, ele entra dentro de uma das teorias do estresse, né? Que é a questão da resistência do modelo de adaptação, e tem um outro modelo de estresse que entra muito na questão da percepção, né? Você perceber aquela ameaça, né? A tua interpretação secundária sobre o estresse,
Acho que é o Rousseau, acho que era o Rousseau, que ele tinha uma frase muito boa, falava disso, né? O homem sofre muito menos pelo que ele vive, mas muito mais pela interpretação do que ele vive. E Verdade. tem outra frase muito boa também, que acho que é do Paulo Coelho, que eu vi outro dia, que é assim: alguém diz para o homem que o medo do sofrimento, ele é muito pior do que o sofrimento em si. Então, é como essas interpretações, né? Eu tô falando de uma perspectiva prática também, não quero nem falar muito de ciência, de uma perspectiva prática. Eu tô meditando tem uns 7 anos. Eu fico cada vez mais impressionado o quanto a minha mente e o meu cérebro geram esses pensamentos interpretativos e o quanto isso me carrega para uma história mental que me gera estresse, entendeu? Tipo, recebi uma mensagem tal, tô super sobrecarregado, e aí tá lá o WhatsApp, mensagem da pessoa tal, e aí teu cérebro já gera o conteúdo da mensagem, e você já pensa na resposta. Quando você vê, cara, você tá 2 minutos já desesperado, a barriga, entendeu? Então, E e tu nem quando leu. você e quando a realidade é simplesmente assim: recebi uma mensagem. Perfeito. Pronto, fica com essa realidade. Pode ser até que você estava preocupado esperando uma mensagem ruim. Então, recebeu uma mensagem que possivelmente é ruim. Fica ali. Não vai na corrente do trem dos pensamentos, né? Perfeito. Perfeito. A Mônica tá falando aqui que a vida dela mudou completamente com a meditação e o mindfulness, né? Principalmente Olha, na muito bom. diminuição da ansiedade e estresse. Sem dúvida. Eu adoro ouvir esse tipo de relato, porque realmente eu vivi, é transformador, e o que eu vejo também é transformador. Para quem engaja mesmo, parabéns aí, mãe, que você conseguiu engajar e continua engajando, porque cada vez você só vai mudando mais e para Não, melhor. E Mônica tá mudando vidas também, tá? Ela tá com um trabalho bem legal, que vale depois dar uma Maneiro. olhada. E eu tive a oportunidade de assistir um pouco, uma das apresentações dela, e realmente tem muito essa pegada da atenção, né? O Lucas Show de fez uma bola. pergunta, a gente pegando esse gancho de ansiedade, Vini, ele perguntou se em relação à ansiedade existe algum tipo de estresse específico. Interessante. Eu nunca li sobre os diferentes tipos de estresse para ansiedade. Eu vou responder do meu ponto de vista, tá? Uma das escalas, a escala mais utilizada para avaliar estresse no geral, não é nem estresse no trabalho, estresse conjugal, é na verdade o estresse percebido, percepção de estresse. A gente utiliza na medicina do estilo de vida como ferramenta até clínica, né? Como o estresse é um dos sinais vitais da medicina do estilo de vida, né? Como é a pressão arterial, como é a frequência cardíaca, e a percepção de estresse é um dos mais medidos, assim, não só na ciência, mas na prática clínica. E do ponto de vista, na minha opinião, que tem essa correlação muito grande entre ansiedade, pensamentos preocupantes e catastrofizadores e a previsão do futuro, né? Eu acho que o estresse percebido, ele é muito pior do que o estresse real, do que o estresse fisiológico. Então, eu acho, sem dúvida, a interpretação, tanto como a correlação, né? Não digo nem causa e consequência, mas a pessoa que é ansiosa, ela pode ter muito mais estresse percebido, como a pessoa que tem estresse percebido tem muito mais propensão a desenvolver um transtorno de ansiedade. E eu chutaria um transtorno de ansiedade generalizada mesmo, não um estresse pós-traumático, que tem muito mais a ver com os eventos, né, da vida do que é, outros tipos de transtorno de ansiedade. Uhum. Vamos falar então de dicas práticas, Vini. Que dicas que você dá aí? Já falamos da meditação, né? Que dica que você dá aí pra gente saber lidar melhor com esses níveis de estresse do dia a dia? Então, a gente falou de algumas coisas que são nocivas, né? Então, por exemplo, eu acho que as evidências, eu também gostaria de falar que as evidências de meditação não são as melhores de todas, mas não são, os estudos ainda estão evoluindo, engatinhando. Eu posso dizer pela minha experiência prática, mas a minha experiência prática ela é uma anedota, né? Que não tem muito valor científico, ela é um relato de caso. Então, assim, vamos falar do que tem evidência plena. Exercício físico, nítido, e eu quero puxar aí para uma reflexão, né? Que mente e corpo, eles são uma coisa só, né? É mente e sem corpo. Então, assim, dentro desse mestrado, que estuda muito a psicobiologia das doenças, eu vejo muito essa conexão, ela fica cada vez mais nítida para mim.
o exercício físico, ele não só ajuda você a lidar com os comportamentos que o estresse te traz, nocivos, né? Por exemplo, fumo, alcoolismo e etc., mas também com os efeitos fisiológicos diretos do estresse pelo seu sistema nervoso e etc. Então, por quê? Porque mente afeta mente, corpo afeta corpo, corpo afeta mente e mente afeta corpo. Então, em vez de ficar naquela visão saúde mental para saúde mental e saúde física para saúde física, pensa em saúde física para saúde mental para saúde física. É tudo uma coisa só. Então, Olha a exercício semana como físico. todo, né? Exatamente. Então, exercício físico é o principal. Segundo, relacionamentos sociais, tá? Bons relacionamentos, boa conexão, não se sentir sozinho. Relacionamentos têm evidências muito legais, assim. Pessoas que têm um suporte social forte, elas não, por exemplo, no efeito indireto, né? Pessoas que têm alto estresse, elas geralmente começam a lidar com isso bebendo mais, fumando mais. Então, se você olha dois grupos com alto estresse, aquele que tem mais suporte social, ele lida com o estresse de maneira menos nociva. E fisiologicamente também tem os efeitos diretos, né? Então, meditação não, desculpa. Exercício físico, suporte social, para mim, são as que mais têm evidência científica para a gente falar. Uhum. E falar da meditação, que eu não consigo ficar sem falar, porque é transformador, assim, honestamente. Do ponto de vista de lidar com o estresse, por que eu acho que ela é complementar ao exercício físico e ao suporte social, porque ela muda. É aquilo que eu te falei. A meditação, por exemplo, as sensações físicas do estresse, geralmente o próprio estresse, ele adormece um pouco as sensações de dor, né, e etc, para a gente poder aguentar. Então, você praticar meditações de escaneio corporal, meditações focadas em sensações físicas, elas desenvolvem a sua própria percepção. Eu tenho a impressão de que ela pode até aumentar o teu sistema nervoso periférico, não só o sistema nervoso central, assim, né? Que você fica mais conectado com as sensações sutis de estresse. Então, quando você repara, quando você vai praticando, e aí você começa a reparar, olha, será que é isso que progride para o estresse? E você consegue parar, né? Fazer uma pausa, né? Uhum. Falar, não, eu vou fazer a pausa do exercício, por exemplo, que você na academia trabalha muito bem, né? Você não vai fazer 15 repetições, 5 séries sem um intervalo de 30 segundos, de 1 minuto. Você tem que ter uma pausa para você aguentar mais. Então, nosso estilo de vida, ele deveria seguir o que você faz na academia, por exemplo, na hora que você está trabalhando, na hora que você está no estresse, né? Fazer pausas, percebendo o que está chegando na falha, ou até um pouco antes, né? Na falha cerebral, os sutis do estresse. E a meditação ajuda muito nisso. Ajuda muito a você enxergar que você está prolongando a reação do estresse, além do que ela é benéfica, como eu disse, né? Surfar a onda do estresse. Você está começando a cronificar esse estresse agudo. E isso vai te fazer mal. Perfeito. Hoje eu fiz essa meditação lá no aplicativo. Ah, Fala aí pra legal. galera, onde é que eles te acham aí? Como é Qual que você fez? eu fiz a nova, do Tesouro. Ah, do Tesouro do Prazer, né? Isso aí, eu E aí, fiz quer contar essa. como é que foi a sua experiência? O que você sentiu? Qual foi a sensação prazerosa que você... Eu tava enviesada um pouco porque eu ia conversar com você hoje, né? Aham, Mas ficou sim. muito, eu medito já, já faço a meditação. Maravilha. Foi muito boa. Primeiro, parabéns. Eu acho que Obrigado, obrigado. algo muito interessante é o tom de voz. Ah, obrigado. Isso é muito, para mim, é fundamental, porque causa uma calma, né? Você diminui a ansiedade. E eu vi muito nítido, Vini, o que você fala da percepção no agora. Às vezes você induz a percepção, mas Uhum, você diz algo muito interessante, que é, se você se distrair, não tem problema nenhum. Só volta. uhum. E eu acho isso fundamental, porque as pessoas acham que, tipo assim, vou meditar. É, Cara, se eu fugir 1 minuto, acabou. Não vale de nada a meditação. E eu achei bem interessante esse trabalho que você está fazendo, porque você conscientiza. Além
da prática da meditação. E eu acho que, principalmente as pessoas que não fazem, é sensacional. Acho que mais Sensacional. precisam, né? Sem dúvidas. Aquela que fala que não Obrigado. consegue é que mais precisa. Fala aí pra eles, pra galera, onde é que a gente acha, Vini? Onde é que te acha aí? Obrigado, Rafa. Obrigado por Imagina. admirar aí o trabalho. Eu tenho colocado muitas meditações, eu estou lançando semanalmente uma meditação naquele aplicativo Insight Timer, né? Eu vou até postar. Muitas pessoas me perguntaram assim, eu não sei o que é bio no Instagram e etc. Então, que o link tá geralmente na minha bio. Tá. Então, eu gravei um vídeo como baixar o Insight Timer, baixando o aplicativo, né, da tela do celular. Eu vou postar hoje no Story para quem quiser ver. Mas é só procurar lá, Vinícius Neves, dentro do aplicativo Insight Timer, que você vai achar. E deixa eu só fazer um pequeno adendo nisso que você falou, que você achou mais interessante, que liga perfeitamente na questão do julgamento, né? E é um julgamento muito comum para quem começa a meditar. Eu tive, todo mundo tem. Talvez advindo dessa ideia errônea de que meditar é você ficar concentrado 100% na prática, que traz exatamente esse julgamento, né? De me distrair. Puxa, não estou conseguindo. É muito natural. E aí vem um pensamento em cima do outro, né? Você se distraiu por um motivo, e aí em cima do outro, eu não consigo meditar, e aí você vai, tá vendo? Porque eu me distraí. E na verdade, na prática, isso é natural. Você espera que você se distraia. Se você não se distrair, você não praticou, porque a prática é exatamente se trazer de volta. Mas também não quero julgar esse julgamento. Esse julgamento é super natural, principalmente para quem está começando a praticar, né? Então, quando você tem esses julgamentos, é onde você está praticando o não julgamento, né? Não está praticando só a atenção no momento presente, mas está praticando o não julgamento. Ontem, aliás, eu fiz uma meditação que minha mente estava um pouco acelerada no momento, que eu me distraía a meditação inteira. 10 minutos indo e voltando direto. E aí, só que depois de muito tempo de prática, é muito difícil eu ter que ficar me distraindo muito para eu começar a julgar que eu estou me distraindo. Então, mas pra vocês verem que é natural, é o que a mente faz. Então, e isso é uma oportunidade para você praticar o não julgamento. O Samuel até tá falando aqui, que você já disse aí, que a ideia realmente justamente praticar essa volta. É isso, vai te praticar essa volta, trazer gentilmente a tua mente, tá? Não é aquele joguinho aquela metáfora muito boa, aquele joguinho do bichinho que sai do buraco, você tem que ficar martelando, né? Tipo, vi um pensamento, deixa eu pegar esse aqui. Esse aqui. Não, a metáfora é você trazer a tua mente de volta como se fosse encostar uma pena num copo de vidro. Sutil assim. É verdade. Vini, muito obrigada. Foi Eu que incrível. agradeço. Eu que Sensacional. agradeço. Ficaria aqui mais umas 3 horas conversando sobre isso. Eu tenho várias perguntas, cara. Tem uma relação que eu vou até falar para você depois no Perfeito. inbox aí. E a gente faz dependendo se você achar que vale a pena, grava um vídeo aí, responde e fala pra gente no Stories. Agradeço muito. Gente, siga lá o Vini, ele traz muita coisa boa diariamente pra gente. Tem o aplicativo dele também, vale a pena e vale muito a pena também estudar um pouco mais sobre a medicina do estilo de vida, que realmente é incrível, incrível. Eu sou apaixonada pelos conceitos que ele prega, apesar de eu não ser muito, não estar muito por dentro do que vocês conversam. Mas agradeço muito. Se quiser falar alguma coisa aí pra galera, você tem 1 minuto, Vini. Obrigada. Obrigado, Rafa. Queria te agradecer pelo convite de falar sobre isso, né? E trazer uma discussão em assuntos tão interessantes pra gente, né? E eu só tenho uma coisa a dizer. Primeiro que você está falando, né? Estudar medicina do estilo de vida, estudar mindfulness, seja o que for. Estudar saúde é transformador, né? Em vez de ficar estudando só doença. Estudar saúde é transformador. Infelizmente, né? Não deveria ser, né? Quem sabe a gente chega num momento que estudar saúde não vai ser transformador. Mas hoje, promover saúde é transformador. E, cara, só tem uma dica, cara. Pratica, na boa. Essa é a minha única dica. Eu levei 5 anos estudando meditação. Exatamente porque eu precisava. Eu sempre fui muito cognitivo. E como eu gosto de dizer, estudar meditação sem praticar é igual estudar exercício e nunca ir para academia, nunca ir correr. Você não vai ter nenhum dos benefícios. Então, cara, vai lá no Insight Timer, vai no meu, vai no de qualquer um. Vai praticar outra linha de meditação que você não gostar do Mindfulness, né? Eu gosto mais do Zen budismo. É igual exercício físico também. Você tem que ir experimentando vários para saber qual que você mais gosta. E pratica. Experimenta e pratica. Vini, muito obrigada. Gente, obrigada aí quem esteve presente. Vou deixar a live gravada se o Vini deixar. Pode ser? Por favor, deixa aí. Obrigado aí a todos também que me seguem aí, que eu vi.